Encontro de Saberes 2024, Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Rafael Venâncio Silva, sou bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto. O meu orientador é o Dr. Jacques Richard de Paula e o título da minha dissertação de mestrado é Reflexão sobre a utilização da fotografia para abordar o conceito de lugar no processo de ensino-aprendizagem em geografia. O que dizem as pesquisas entre os anos de 2012 a 2024? Introdução. Recentemente, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento sobre as novas demandas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, os profissionais da educação básica não podem abrir mão desses novos recursos didáticos, pois as tecnologias vêm ressignificando todo o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo no ensino da geografia. Dessa forma, assim como o mimográfico, como o livro didático, como o Atlas serviram para a mediação pedagógica, as fotografias, sobretudo as digitais, vêm ressignificando todo esse processo de ensino-aprendizagem. Por meio dessas fotografias, está sendo possível que os professores abordem situações problemáticas que envolvem o contexto e o cotidiano dessas crianças. Dessa forma, essa pesquisa está sobre três perspectivas: o conceito de lugar no ensino da geografia nos anos iniciais, o uso da fotografia para a mediação do conceito de lugar e o que dizem as pesquisas entre os anos de 2012 a 2024. O objetivo geral dessa pesquisa se constitui em analisar as contribuições da inserção da fotografia para abordar o conceito de lugar no processo de ensino-aprendizagem em geografia nos anos iniciais da educação básica. Os objetivos específicos são indicar as possibilidades de abordar o conceito de lugar no processo de ensino e aprendizagem de geografia para crianças, apontar as contribuições das fotografias para o letramento cartográfico, identificar as múltiplas formas de inserção das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de geografia, verificar a mediação pedagógica por meio de uso de fotografia, identificar e refletir sobre as propostas de ensino e aprendizagem que utilizam as fotografias nas aulas de geografia, verificar nas pesquisas e teses de dissertações como é abordado o conceito de lugar pelo uso da fotografia como prática didática nos ensinos da geografia. A metodologia usada é qualitativa, descritiva e analítica. Essa revisão bibliográfica foi feito o estado da arte, né? Por meio do estado da arte, é possível que você entenda o que já foi produzido e você pode ressignificar o que já foi produzido e propor novos situações ou novos aprendizados, novas metodologias de ensino para o tema de pesquisa-alvo da sua investigação. E depois de ter escolhido a metodologia da pesquisa, também tivemos que escolher os descritores para podermos achar as pesquisas que tinham a ver com o nosso tema. Então, os descritores que foram escolhidos foram geografia, conceito de lugar e fotografia. Foram usado o filtro booleano e o filtro também entre os anos de 2012 a 2024. Sendo assim, essa pesquisa ela se pautou em um primeiro momento inicial no levantamento de dados e o outro posterior de análise dos conteúdos trazidos nas teses e dissertações, bem como por alguns artigos que contribuíram para a fundamentação teórica. Depois de termos achado as pesquisas, também classificamos 4 categorias para poder analisar as teses e dissertações que foram encontradas na biblioteca de teses e dissertações digital. Então, as 14 categorias foram o título da pesquisa, o ano da publicação, o autor da pesquisa, qual região do país a pesquisa foi realizada, qual universidade a pesquisa foi defendida, qual programa de pós-graduação, público-alvo, a apresentação dos resumos que essas pesquisas trouxeram, as palavras-chave que traziam nas pesquisas, os objetivos gerais que foram encontrados nas pesquisas, quais foram as metodologias usadas nessas pesquisas, quais foram os recursos didáticos que foram utilizados para tirar as fotografias que vão mediar o conceito geográfico nessas pesquisas e quais as contribuições nas teses e dissertações para o ensino da geografia nos anos iniciais da educação básica e os resultados. A apresentação dos resultados se deu da seguinte forma: na busca feita no banco de dados de teses e dissertações da Biblioteca Digital BBT, foram encontradas 10 pesquisas, sendo que relacionavam com o tema, sendo que foram dessas 10 pesquisas, 7 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado. Em relação às pesquisas defendidas por região do país, foram encontradas 5 pesquisas na região sul, 3 pesquisas na região sudeste, 2 pesquisas na região centro-oeste, enquanto nas regiões norte e nordeste não foram encontradas pesquisas defendidas nesses locais.
Qual universidade e qual programa de pós-graduação? Os dados se apresentaram da seguinte forma: 5 pesquisas em universidades que ficam na região sul, 3 na região sudeste e 2 na região centro-oeste. Entre as palavras-chave, 10 pesquisas foram encontradas nas teses e dissertações. Apresentaram o conceito de lugar 5 vezes, seguido por geografia 5 vezes e fotografia 1 vez. Em relação ao público-alvo das pesquisas analisadas, os dados apontaram que, dos 10 documentos encontrados, somente a dissertação de Paulo, de 2022, contemplou na sua investigação os anos iniciais da geografia. Nos outros 9 documentos, o público-alvo contemplado foi o ensino fundamental 2 ou de idade variável. Os objetivos gerais que foram encontrados nas pesquisas se apresentaram os seguintes resultados: 8 materiais trazidos, algumas considerações sobre o conceito de lugar no ensino da geografia. Por outro lado, apenas a dissertação de Borges de Quevedo, que o termo estava deslocado do ensino. A primeira acerca do conceito de lugar por meio de cinema e a segunda o conceito de lugar fenomenológico aos estudos da arquitetura e urbanismo. Sobre os resumos que foram encontrados, os resumos foram retextualizados através de um quadro em que pôde-se notar 3 documentos que relacionavam com a proposta de análise da investigação em questão, sendo elas as seguintes autoras: Amaral 2017, Cerdeira 2020 e Pauli 2022. Em relação ao programa de pós-graduação, os dados se apresentaram da seguinte forma: 6 pesquisas encontradas no programa de pós-graduação em Geografia, uma pesquisa em pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, uma pesquisa em pós-graduação em Educação e uma pesquisa em pós-graduação em Desenvolvimento e uma pesquisa em pós-graduação em Geociências. Conclusão, pôde-se concluir que as pesquisas encontradas no banco de dados escolhidos contribuíram para que pudéssemos verificar a utilização das tecnologias nas práticas pedagógicas do ensino da geografia, assim como as categorias que foram definidas e escolhidas contribuíram significativamente para que pudéssemos alcançar os resultados. Por fim, pôde-se confirmar que, por meio de teses e dissertações que foram analisadas, que os recursos didáticos na mediação pedagógica do conceito de lugar no ensino da geografia vêm acontecendo de diversas maneiras, e que os smartphones, câmeras digitais, livro didático, desenho, datashow, registro fotográfico, acervos históricos, imagens feitas por dono, televisão, Google Maps, vídeo, músicas e obras artísticas plásticas locais vêm sendo parceiros nesse processo de ensino-aprendizagem do ensino da geografia. E os agradecimentos, meus sinceros agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, à Agenciadora de Coordenação e Aperfeiçoamento de Nível Superior CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Educação, ao Instituto de Ciências Humanas Sociais CHS, ao meu orientador, Jacques Richard de Paulo, à República Divina Comédia e a toda a minha família. As referências da pesquisa são essas. Meus sinceros agradecimentos ao Encontro de Saberes de 2024.